Fala, galera, tudo bom? Começando mais uma resenha entre quatro amigos, com a presença ilustre hoje do Nervo e a presença também ilustre do Quinhos. Tudo bom? Boa noite para vocês aí. Boa noite. Antes de começar o programa, eu quero fazer um poema. Posso, Ícaro? Claro, pode. Quarta-feira não fez um tempo ruim, fez um tempo com sol. Opa, pera ali, olha o gol do Mirassol. Toma a réplica, ô Nervo, pode ser a réplica. Olha. Olha, daí, não, rapaz. Realmente a gente foi surpreendido, como já dizia o bordão do Zagallo, né? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Quarta-feira foi mais ou menos isso mesmo. Ô Nervo, aproveitando o gancho aí que você já iniciou você acha que foi surpresa? Porque o time de São Paulo ultimamente anda tão apático, né? Tão tímido, tão sem emoção, sem alma. O que faltou pro time de São Paulo? Foi surpreendente assim. Eu digo surpresa porque antes da pandemia o São Paulo tinha alguns defeitos, algumas falhas, mas estava começando a ganhar um ritmo interessante. Uhum. Ficou esse tempo sem jogar. Voltou cometendo falhas primárias no setor defensivo. Um time mais lento, apesar que o São Paulo estava reparando até nas 3 partidas, né? Quanto o Bragantino, quanto o Guarani, que era o time reserva, e contra o Mirassol, é um time interessante, assim, sabe sair para o jogo, sabe até atacar, mas a hora que o time adversário inicia um contra-ataque, é um Deus nos acuda, impressionante. Eu acho que o São Paulo na quarta-feira ele surpreendeu negativamente, porque a minha visão de São Paulino, minutos antes do jogo saiu a escalação e eu vou ser sincero com vocês, eu não trocaria ninguém dos caras que o Fernando Diniz pôs em campo. Eram os melhores eu acho que o Fernando Diniz não teve intenção nenhuma de tentar oprimir alguém, ou tentar inventar, ou fazer qualquer tripulia. Ele escalou o time que ele acreditava ser o melhor. Eu mudaria uma coisa ou outra, mas assim, não tinha nada para você botar um defeito. Talvez eu teria entrado com o Igor Vinícius, ao invés de entrar com o Ranfran. O Ranfran entraria talvez no segundo tempo. Eu entraria jogando com o Paulinho, talvez no ataque, né? Que nem ele estava fazendo contra o Guarani. Eu acho que talvez teria dado um ritmo diferente. Mas é complicado, porque o São Paulo começou num ritmo esquisito, sonolento. O Mirassol já chegou, o primeiro escanteio foi gol dos caras. A gente tem até aquela brincadeira de falar que o zagueiro de São Paulo respeita o isolamento social, porque os 2 gols o cara surgiu livre. Ô, Nervo, então, tanto que foi o mesmo time que começou a temporada, né? O Fernando Diniz, ele optou por esse time mesmo, só que a linha de defesa do São Paulo ali bateu cabeça demais, né? Juanfran, o Bruno, o Arboleda e o próprio Reinaldo ali, eles não se encontraram, bateram cabeça demais, né? Estavam meio... Tanto que o São Paulo veio aí nos 30 minutos, o Mirassol meteu 2 gols, né? Não, de fato, o São Paulo ainda até conseguiu empatar a partida, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar os 90 minutos e analisar como um todo, o jogo como um todo, em nenhum momento o São Paulo pareceu ser superior ao Mirassol no jogo. Em nenhum momento do jogo eu falei, nossa, o São Paulo merecia ter ganhado. Não houve nenhum momento em relação a isso. É que nem nesse ano, inclusive, eu não consigo lembrar de uma partida que o São Paulo teve esse tipo de ritmo. De você falar assim, nossa, essa partida o São Paulo perdeu, mas ele merecia ter ganhado. Eu não consigo lembrar. Pelo menos desse ano aqui, não. E contra o Mirassol não foi diferente. O São Paulo fez os gols, buscou o resultado, chegou no segundo tempo com a peleja empatada, mas em nenhum momento foi superior. Os 3 gols do Mirassol mostram muito isso. O terceiro gol, inclusive, que o cara teve tempo de matar a bola, chutar para o gol do Volpe, enfim. Aliás, eu vou aproveitar a pauta aqui e falar que eu vi uma notícia agora no final de semana que o São Paulo pensa em negociar o Daniel Alves, né?
Parece que tá devendo, né, um dinheiro lá pro Barcelona. Claro. Pro Barcelona não, pro PSG, né? Parece que não deu certo, não tá conseguindo pagar. O São Paulo, na verdade, está planejando trocar quase todo o elenco, depois dessa derrota do Mirassol. Mas eu acho que a troca vai um pouco além, né? Vamos esperar um pouquinho como vai ser a nossa temporada em 2021 também, né? O Leco tá indo embora em dezembro, provavelmente essa diretoria tá indo embora também, a maioria dos jogadores não vai ficar, vamos ver, né? Na 2021 vai ser verdade, totalmente novo pro São Paulo. o Quinhos, o Daniel Alves, ele veio de graça para São Paulo, não teve que pagar nada, porque acabou o contrato. O que está devendo O problema é é com ele direito de mesmo. imagem. Ah, o direito de Direito de imagem, isso. imagem, porque o São Paulo combinou com o Daniel Alves que ele ia arcar com uma parte do salário e ia arrumar investidores para pagar os 2/3 do salário que ia completar o salário Exatamente. dele. É mesmo. Hoje o Daniel Alves é o cara que recebe o maior salário do Brasil, né? Com 1,5 milhão, se eu não me engano, por mês. É isso Uma mesmo. bistec, uma picanha e meia por mês. Uma picanha e meia por mês, dá. Não dá pra passar fome. E você acha que tá devendo ou não? Você acha que o Daniel ficou muito atrás do que imaginava? Porque ele veio pro São Paulo sendo o melhor jogador da Copa América, né? Não, Sim, eu acho que não tá devendo de maneira alguma. Eu acho que, na verdade, infelizmente tem a questão interna, prometeram uma coisa pro cara e não estão conseguindo cumprir. Muita gente vai falar de idade, mas assim, o Daniel Alves é um jogador de uma qualidade excelente. Pode jogar como meia, pode jogar como lateral. Mesmo apesar da idade, eu acho que foi uma boa contratação. O problema é que o São Paulo acerta em algumas coisas, erra em outras, e o São Paulo está pagando por erros anteriores também, né? Aí o resultado é esse, é uma baita crise financeira que a gente não consegue pagar ninguém. Ô Quinhos, sim. o time do São Paulo, ele tem particularmente, eu acho que o time do São Paulo ele tem um bom miolo de zaga lá, com o Volpi, o Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e o Reinaldo. O que pega aqui para a gente agora, pelo menos no jogo contra o Mirassol, foi o meia e ataque, né? Parece que Pato e Pablo não funciona. O Pablo parece que tem o mesmo problema do Rony, né? Não funciona só no Atlético Paraná. Saiu Não do vai Atlético do de jeito Paraná, nenhum. não funciona em lugar nenhum mais. Não vai. Você acha que o Pato está devendo? O Pato está devendo muito depois da volta dele para o São Paulo. Tá longe de ser o Pato quando chegou pela primeira vez, né? Demonstrando vontade, demonstrando raça. E sendo o Pato de fazer os gols dele, né? Desde a época aí do Internacional. Eu acho que o São Paulo deveu muito. Ficou faltando muito para o São Paulo para ganhar do Mirassol. Parece que o time entrou meio sem vontade. Tava vendo também umas declarações do Alexandre Pássaro e do Raí. Eles estavam totalmente desiludidos, desgostosos, né? Tanto que eles falaram que eles não vão mexer na parte do técnico, da comissão técnica, não vai tirar. E o que deu a entender é que eles estavam muito mandando recado para os próprios jogadores, né? Que falou que dentro de campo o São Paulo perdeu os 90 minutos. Então não foi a comissão técnica que é errada, e sim os jogadores que entraram sem vontade. Igual você tá falando, tá faltando muito pro Pato e pro Pablo. Pablo também, ele não veio. Claro, ele chegou fazendo os gols dele, né? Demonstrando que ele era no Atlético do Paraná. Mas tá devendo muito, tá muito além do que ele pode apresentar aí. O Quinhos, você acha que falta um meio-campo pro São Paulo? Cara, eles têm a referência, né, que é o Daniel Alves, mas acho que tá faltando um exemplo, um que já tá na reserva aí, o estilo de jogo dele, faltando o Hernanes. Faltando um cara estilo Hernanes mesmo para entrar e representar a camisa de São Paulo, demonstrar vontade, até o Daniel Alves, então, agora eu não sei se é porque ele tá meio com um freio de mão puxado referente a esse pagamento atrasado aí, como você informou do direito de imagem, mas era o nome pro São Paulo, né? Era o nome para jogar. Questão também Perdão. Pode falar, Nervo. Teve a questão também desse corte no salário aí, por causa da pandemia aí, que
Eu cheguei até a me manifestar uns programas atrás aí dizendo que eu não concordava da forma que o São Paulo tinha feito, porque foi uma coisa muito. Não houve uma conversa com os jogadores, simplesmente chegaram e disseram que ia cortar 50%. Aí eu fico imaginando, né, que nessa situação do Daniel Alves. O cara pensa, nossa, eles vão cortar 50% do que eu nunca recebi? É estranho, né? Tipo, acaba totalmente com a seriedade do clube, da instituição nesse ponto, né? O Nervo, o São Paulo ele trouxe o Daniel Alves com uma esperança de título, né? Acho que a maioria dos jogadores tem essa esperança, mas propriamente o Daniel chama título. Só a imagem do Daniel Alves, só a presença do Daniel Alves, teoricamente já chamaria bastante patrocinador. Você acha que foi um casamento às pressas, desarrumado? Porque aparentemente o São Paulo foi atrás do Juan Fran e do Daniel Alves, esperando que os dois falassem não. E os dois falaram sim. Falta um investidor para colocar dinheiro no São Paulo para pagar o salário? Ou você imagina que os dirigentes do São Paulo tenha supervalorizado o Daniel Alves, achando que ele ia trazer mais patrocínio para o São Paulo? Ou a seca de título também contribui bastante para isso, né? Eu acho que o erro da diretoria foi mais na parte de investidores mesmo. O Juan Fran, ele é um lateral, ele não é um lateral veloz, é um lateral que pega a bola e cruza para a área, apesar de a gente ter reparado nele um pouco mais presente nos últimos jogos. Ele foi um lateral de marcação e um excelente lateral de marcação, inclusive, né? A gente viu isso na Copa de 2010, a gente viu isso no Atlético de Madrid. Vimos. Tem alguma coisa tocando aí. A gente Sem viu querer. isso. Não, tudo bem. A gente vê isso no São Paulo, mas eu acho que são atletas de muito valor. Eu acho que a diretoria peca em muitos pontos. Inclusive, eu tava até conversando com outros São Paulinos esses dias. Eu perguntei, foi engraçado. O São Paulo perdeu para o Mirassol. A gente chora ou a gente comemora? Porque a nossa opinião de São Paulino, nenhum torcedor quer ver o time ser eliminado dessa maneira. Porém, se o São Paulo passa do Mirassol, passa do Corinthians e é campeão paulista, não seria ruim pra gente a gente ter que dar parabéns pro Leco? Porque eu não concordo com a gestão dele. A gente vem questionando a gestão dele há anos já. Ele tá no São Paulo desde 2015. E nada de Muitos já tinham cravado que ele ia encerrar sem título, né? Então, se ele consegue um título esse ano, a gente não ia ter que pagar com a língua, né? Chegar, opa, desculpa, Leco, retiro minhas críticas em relação a você. Não tem como a gente retirar críticas em relação a ele. A administração é ruim, é ruim. Eu não posso culpar os ex-jogadores que estão na diretoria, apesar de eu achar que ex-jogador não salva o futebol, mas o Leco toma decisões ruins, ele arrisca demais o que o cofre do clube tem, e quando a coisa aperta, ele usa o Raí no ganho de escudo. Você pode ver que nesse tempo da pandemia, todo o pronunciamento que houve da parte do São Paulo Futebol Clube e na imprensa, as poucas vezes, o Raí falou pelo São Paulo. Então ele é um cara que é covarde até. Ele se esconde atrás dos diretores do São Paulo. Ele se blinda o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que eu gostaria de ver o São Paulo sair da cega do título, eu não gostaria de premiar um cara desse. O Quinhos, o Nervo tocou num ponto interessante, né? Porque o Raí e o Lugano, eles têm bastante estofo, né? Para aguentar todo esse mercado agressivo que o São Paulo sofre ano após ano. Com base nisso daí, a gente pode pensar o seguinte: o Leco, ele se blinda atrás desses caras aí. Só que você acha que Lugano e Raí não têm responsabilidade nessa administração? Porque é muito fácil colocar só no presidente, né? Mas é o Raí e o Lugano que traz os jogadores.
o técnico pede, eles correm atrás. Então, acho que sim, acho que o Raí e o Lugano levam a culpa também nisso, não só o Leco, a administração toda ali, né? Não fizeram um bom trabalho, né, nesse plantel aí do Leco, nessa administração dele, nessa presidência dele, né? E igual você disse, os dois, o Raí e o Lugano, são os nomes ali que traz os jogadores, né? Então eles têm os deveres de trazer o jogador para resolver. E isso acontece muito, dá um exemplo, igual o Alexandre Matos, a diferença dele, né? Ele trazia os jogadores que resolvia. Então, eles tentaram, só que eu acho que, na minha opinião, foi falha toda essa tentativa deles, sendo que o plantel do São Paulo não é um plantel ruim. Agora eu não sei te dizer o porquê, acho que é mais interno, né? Você vê, é uma confusão tão grande que a gente não entende, porque o plantel de São Paulo não é ruim, não é ruim. Não é. Você coloca de 1 a 11, você pode colocar até de 1 a 15, 1 a 16. O time de São Paulo é muito bom. No papel, ele é um dos melhores times do Brasil. Já coloquei isso já nos comentários que eu já fiz. Hoje eu acredito que o São Paulo é top 5 do Brasil. Se ele ficar atrás do top 5 no Brasil, tá errado alguma coisa. Se no Paulista ele já ficou fora do top 4, né, que é as semifinais, também tá errado, porque se você vê um time sendo montado às pressas, que nem o Mirassol foi depois da pandemia, e fora que o Mirassol vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, é uma vergonha para o time de São Paulo, para a diretoria, para o elenco, para a comissão técnica. Eu acho que o que traduz a imagem do São Paulo foi o terceiro gol do Mirassol, quando o Fernando Diniz abaixa a cabeça, fecha o olho, fala, meu Deus do céu, aonde eu fui amarrar meu burro? Então, Ícaro, aí que entra um questionamento. O Raí e o Lugano, dirigentes, eles trouxeram jogadores que, igual nós estamos informando, o plantel não é ruim. Você acha que é alguma administração deles? Você acha que é falta de estudo, falta de conversa com o jogador quando for entrar para assinar o contrato? Não. Sabe o que eu aposto? Que eu acho que é? Porque o São Paulo agora está fazendo a lição de casa. O que era? O São Paulo contratava muitos jogadores, igual o Palmeiras um tempo atrás, uns 2, 3 anos, o Palmeiras também contratava muitos jogadores. Agora o São Paulo está fazendo o quê? Pegando molecada da base. No entanto que se você colocar aí uns 5, 6 jogadores da base, está quase no time titular de São Paulo. Coloca 3 ou 4 time titular, né? E a maioria está na reserva, mas sempre está entrando no time titular. O problema do São Paulo, eu acho que tem muita cobra criada lá, né? O Hernani é um cara que, particularmente, eu sou muito fã, só que ele joga na posição errada. Para mim, ele teria que ser segundo volante, só que segundo volante é o Tietê. E o primeiro volante não tem o primeiro volante, né? Que no Palmeiras hoje a gente viu o Patrick de Paula fazer até gol, sendo o primeiro volante. No time do Corinthians hoje também a gente viu o Gabriel fazendo muito bem a parede ali para os zagueiros. No time do Santos a gente vê o Alisson também fazendo aquele limpador de para-brisa, né? Que ele limpa, que nem antigamente era o Ralf, ou até nos tempos do São Paulo era o Mineiro, que era um jogador que limpava, tirava a bola para não deixar os zagueiros sofrer gol, enfim, né? Então, essa molecada que subiu, que tá subindo da base aí, como você tá comentando, eles estão usando as táticas das antigas, né? Estão fazendo bem o serviço de volante, estão sabendo o que é um volante de verdade. Então, o problema é que não tem sequência, né? O Luan, por exemplo. O Luan, para mim, era o volante que ia ser o cara ali. Só que vive machucado. Aí, segundo volante, eu acho que o Liseiro ia fazer um bom segundo volante também, né? Só que o Liseiro também vive machucado. Então, por isso que o Fernando Diniz acaba improvisando e coloca o Tietê de segundo volante. Às vezes ele até improvisa e coloca o Daniel de segundo volante. Na última partida contra o Mirassol, ele colocou o Vitor Bueno para armar o time, né? Eu acho o Vitor Bueno muito lento. Eu acho um jogador que tem qualidade, só que eu acho ele muito lento. Então, o time de São Paulo, ele é muito veloz.
do meio para frente, ele é muito rápido, né? Se você coloca o Tietê, Daniel Alves e o próprio Luan, são jogadores que tocam 1-2 na bola e passam para frente. O Pato e o Pablo também são jogadores muito velozes. E se você tem um meio armador como o Vitor Bueno, ele segura muito a bola. Pode ver que um exemplo é o Ganso no Fluminense, né? Ele não tá na reserva porque ele não desenvolve o jogo. O Nenê, que é mais velho que ele, tá dominando o time do Fluminense. Então você vê que, por exemplo, o time do São Paulo tem dificuldade na armação e no ataque. O Pato tem que ser reserva para ontem. Para mim, tiraria o Pato e colocaria o Everton, que eu até falei pro Nervo que o Everton, contra o Guarani, ele jogou muita bola. Dá mais perigo, né? Ele leva mais perigo ali para o ataque de São Paulo. Se você coloca ele recuado como meio ofensivo, ele abastece muito o ataque. Distribuindo, né? Legal, sim. E se ele fica na ponta esquerda, que é o que ele joga, ele consegue dar profundidade para o time para fazer o cruzamento. Tanto que ele consegue bater muito bem na bola, antes até na grande área, ele consegue até cruzar bem e bater muito bem pro gol. No tanto que o gol do São Paulo contra o Guarani foi um golaço dele. Sim. E também tem isso, né? Vamos lá, falando do São Paulo, vamos falar um pouquinho do Santos. Claro, eu ia falar agora do Santos. Tava até falando do Alisson para puxar o ganso do Santos. O Santos hoje pode-se dizer que é a quinta força do time do São Paulo? O Santos é assim, o problema do Santos tem um problema parecido com o São Paulo, que é a diretoria, né? O Santos enfrenta um grande problema de honrar os salários aí dos jogadores, tá com um problema com alguns jogadores que foram na justiça, inclusive, né? Sim. O Santos, eu não sei dizer se o Santos é uma quinta força, porque o Santos, apesar de há um tempinho sem ganhar título, não tá tanto tempo como o São Paulo tá, né? Foi campeão paulista em 2016. 15, 14. Em 2017 fez um pouco campanha também, não vou me lembrar bem. Em 2018 passou um pouco de sufoco, né? Que veio o Cuca, veio o pessoal para resolver. Em 2019, o time que tinha, o Sampaoli até que fez milagre. Sim. Eu nunca imaginei que o Sampaoli fosse conseguir fazer o Santos chegar onde chegou em 2019. Sinceramente, nunca imaginei. O Santos parece ser um time também que tem um problema muito grave na hora de se defender, né? Porque vimos uma partida contra o Novo Horizontino, onde o Santos começou confiante, começou na frente, e o Novo Horizontino diminui, empata e vira. E quinta-feira, foi na quinta? Quinta-feira a gente viu um filme parecido, né? O Santos, mais uma vez, começa confiante, faz o gol, Ponte Preta vem, empata e vira, ainda fez o terceiro. Eu acho que assim, eu acho que o Santos é o mesmo time, né? O que era do Sampaoli. Eu acho que só tem um culpado para esse time do Santos estar desse jeito. Tem um nome: José Carlos Pérez. Ele agora, nesse final de administração dele, ele tá acabando com o Santos, literalmente. Desde a parada da pandemia aí, tudo bem que teve algumas mudanças, não é o mesmo time exatamente que o do Sampaoli, né? Mas o plantel do Santos foi o plantel praticamente do ano passado, não mudou quase nada, né? Então é difícil você dar uma pauta do que é o que está acontecendo com o Santos. Então é isso, essa redução de salário sem avisar jogadores, essa bagunça que está na administração, é o Sacha querendo sair, é o Everton. E você viu que a justiça brecou, né? O Sacha e o goleiro, o Everton, não é Everton, é? Everson. Eles vão continuar no Santos, né? O do Everson, não sei, eu acho que o do Everson ele conseguiu, agora o do Sacha, o juiz que julgou foi visto com a camiseta do Galo. Aí complica, né? Aí ele teve que se declarar suspeito do caso e vai pro segundo juiz plantonista, né? Então, e o Pérez, ele bate na mesa e afirma que o São Paulo ele tem
tem toda a culpa referente ao Everson e ao Sacha estarem brigando na justiça por causa do Santos. Eu acho que, igual eu falei, depende muito do jogador. Às vezes chama, né? O técnico que já treinou, tanto que ele chamou o Everson para jogar no Santos, né? Foi o Sampaoli que indicou. Então, se o Sampaoli dá uma ligadinha para ele no telefone, uma conversada, fala, ó, vem pro Galo, sabe? Vem comigo. E eu acho que chama também. Claro, que tem tudo isso que eu falei, a falta de pagamento, essa administração do Santos que tá, Deus dará, mas eu acho que chama, assim, eu acho que tem um dedinho do São Paulo nisso. Ô, Quinhos, mas é complicado porque, por exemplo, de goleiro, eu acho que o Atlético Mineiro tá bem servido de goleiro, que tem o Vitor lá, né, que é a muralha. De reserva tem o Rafael, que era do Cruzeiro, que era um ótimo, excelente zagueiro, goleiro. E o Everson vai vir e vai ficar, acho que vai ficar muito goleiro bom para pouca vaga. E de centroavante, o Ricardo Oliveira pediu para sair na justiça também agora, né, o do Galo. Ô, Quinhos, mas voltando para o Santos, você acha que o Português está perdendo a mão? Porque desses últimos jogos aí da volta do Campeonato Paulista, o Santos teve vários jogadores expulsos, né? O último foi o Marinho, infantil, bem infantil, parece que deu um tapa na cara do jogador. Tava jogando bem. Fez o gol, e ainda no primeiro tempo desfalcou o time do Santos, saiu chorando, enfim. Então acho que o Português também tem culpa no cartório aí, hein? Não é só o Pérez, não. Então, ele perde a mão porque acho que ele não é um bom, como se diz, extra-campo. Ele não tem um extra-campo bom, né? Ele pode ser um técnico aí da Europa com um sistema ofensivo, um sistema tático mais europeu, né? Só que eu acho que extra-campo falta muito para ele, porque ele não tá conseguindo. Porque assim, tem que ter um técnico de pulso firme, que tanto ali na hora do treinamento e na hora do extra-campo, conversar com cada jogador referente ao que tá acontecendo interno no clube, ter a voz ativa, né? E eu acho que por isso que ele perdeu a mão do time. Ele não tem o controle do time. Ele não tem o controle. Ele já não sabe mais o que fazer, sabe? Ele faz e tenta conversar ou tenta reajustar tudo que tem com a diretoria, porém, quando você perde a mão do jogador ou não tem mais o que dizer, você fica a ver navios, né? Então, é isso que você tá dizendo, tipo, não tem um porquê, não tem um X da questão, entendeu? Ô Nervo, você acha que Perdão. Você acha que a falta de salário dos jogadores, atraso em pagamento, direito de imagem, afeta muito o campo? Depende muito do caso. Do Santos são 7 meses de atraso, né? Tem acho toda que é a um caso diferença. bem específico. Até relógio, se você não dá corda, ele não funciona, entendeu? Os caras têm que ter um incentivo. Verdade. Ainda mais a grandeza do Santos. Eu ia comentar uma coisa que é interessante, né? Vale a gente ressaltar que o Santos teve algumas vendas de jogadores e não foram simples vendas, foram excelentes vendas, né? A gente pode contar de uns anos atrás o Neymar. Até hoje, cadê o dinheiro do Neymar? Exatamente. Nós temos para cá, acho que o Gabriel, não lembro se o Gabriel Barbosa tinha sido vendido mesmo. Sim, foi para Ainda tem uma porcentagem, né? Ainda tem uma porcentagem, né? De quem? O Santos, de venda do Gabriel, o Santos do Gabriel ainda tem uma porcentagem caso venda, um exemplo do... mas é só os 5% da formação, né? A gente pode considerar a última grande venda do Santos, a do Rodrigo com Y, como o nosso querido editor que não está aqui hoje, até brinca, né? Rodrigo. Então, assim, foram 3 excelentes vendas que poderiam forrar o cofre do Santos, e o Santos parece que está sempre com uma pendência, né? O Santos sempre está com uma pendência. E foi um dos clubes que mais revelou jogador nos últimos anos aí. Um dos clubes que mais revelou jogador, né? O que você ia dizendo agora na questão de salário, de afetar em campo, é relativo porque eu me lembro de uma situação, a gente pegando o túnel do tempo agora, me lembro de 2001, que o Flamengo tinha feito algumas boas contratações. Chegou a incluir o Alex, o Denilson, o Vampeta, o próprio goleiro Júlio César, se não me engano, estava no Flamengo, acho que o Adriano também.
E houve uma troca, o Adriano foi para fora, o Denilson não ficou muito tempo, acho que o Denilson nem chegou a jogar muito tempo no Flamengo. Alex foi Saiu e embora já rápido. colocou o Flamengo no pau, né? Exatamente. O Vampeta que tinha vindo do Paris Saint-Germain, ele chegou a proferir a seguinte frase, ele falou, Flamengo finge que paga e eu finjo que E eu finjo jogo. que jogo. A E verídica frase. muita gente Vampeta. levou essa frase na ironia, na brincadeira, mas no final das contas, o que ele falou é verdade, a lição é verdade, ficou muito comprovado em campo, porque eu lembro que o Flamengo namorou por meses a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2001, porém, teve um desempenho excelente na Mercosul. E, por causa do desempenho excelente da Mercosul, nenhum jogador queria abandonar o Flamengo, por mais que o Flamengo estivesse devendo todo mundo. Então, anos depois, a gente ficou sabendo que havia tido uma promessa que o clube honraria todas as despesas pendentes e dobraria o bicho se caso o Flamengo passasse do São Lourenço, né? Vencesse o São Lourenço. O Flamengo perdeu a final pro São Lourenço e os jogadores foram embora, porque promessa não paga conta. Então, acho que é muito relativo. Uma vez que o clube está indo bem, mas o jogador não está conseguindo receber, mas ele tem uma garantia que o time vai disputar o título, que vai ganhar o título, acho que é uma coisa. Mas se o clube é eliminado de uma competição, é eliminado de outra, já não começou bem a temporada, e o caixa está negativo, os jogadores estão sem receber, pesa sim. É aquilo, né? Resumindo, o Santos são falsas promessas. Eles escutam desde a da hierarquia maior, são falsas promessas, né? Promete um tipo de salário por causa da pandemia, 70%, quando vai ver não é a mesma coisa. Então as mentiras começam aí. Então eu acho que o Santos, a bagunça não é dentro de campo, sim, é muito fora dele, né? E só ressaltando, Ícaro, o Alisson, a gente brincava nas antigas, mas ele é um bom volante. É um bom volante. Bom volante. E melhorou bastante depois que o São Paulo ensinou ele a jogar bola. Sim. Ô Quinhos, me diz uma coisa. Palmeiras teve dificuldade para passar do Santo André, hein? Teve muita dificuldade, muita. É aquilo que eu te falei, o primeiro tempo a gente pôde ver. É toque de bola, é muito toque de bola, é muito mimimi. Quando pega para fazer o simples, faz. Só que a gente teve susto. Foi muito. O único palpite que eu acertei. Você acertou esse palpite? Palmeiras 2, Santo André 0. Foi o único, o resto eu errei tudo. Então, o Palmeiras aí no segundo tempo. Foi aquele estilo de jogo do Vanderlei que ele tava fazendo, né? Primeiro tempo recuadinho, tentando ali achar um espaço. No segundo tempo ele põe o time para frente. Ô Nervo, o time do Palmeiras, o Vanderlei tá montando o time do Palmeiras com 3 volantes, né? O Bruno, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Ramírez. Você acha que o time do Palmeiras com 3 volantes funciona ou ele tá montando o time com 3 volantes porque os meias do Palmeiras não estão funcionando? Eu acho que funciona, porém os meias do Palmeiras não podem deixar de ser cobrados. Né? O próprio Lucas Lima, por exemplo, pode continuar no pé dele, que ele precisa jogar mais. Precisa jogar muita bola. Ele precisa jogar muita bola ainda. E o Palmeiras tem uma coisa muito esquisita no time. Não sei se vocês palmeirenses separaram a mesma coisa. Não tem uns momentos do jogo que parece que o time cai o rendimento, que nem eu percebi foi no outro dia. Acomodação, né? Hoje mesmo. Muito acomodado. Teve uma coisa. Exatamente. Hoje mesmo teve uma coisa muito parecida. O Palmeiras começou bem, fez o gol na Ponte Preta. No segundo tempo, parece que o Palmeiras foi morrendo. A Ponte Preta foi subindo. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado com isso, com essas quedas de ritmo. E eu, se eu fosse o Vanderlei, treinaria um pouquinho mais a finalização, mas o time é bom. Então, Ícaro, você usando isso que você perguntou pro Nervo referente aos 3 volantes, eu acho que o Vanderlei tá usando isso para mostrar, para dar um incentivo até para os meias do Palmeiras, porque olha para você ver, hoje ele colocou o Gabriel Menino
que é volante, como meio de criação. Ele deu essa oportunidade pro Gabriel Menino e ele mostrou que ele é capaz. Já colocou ele na lateral direita, ele já mostrou que é capaz de volante. Não tenho o que dizer e eu gostei ele como meia de criação. Entendeu? Eu acho que isso é mais um sinal de, se vocês não vão fazer por merecer, vai perder espaço. Eu acho que é mais ou menos isso. Você acha, Luquinhos, que o Rony é o atacante que vai suprir a ausência do Dudu? Não. Ele já mostrou contra o Santo André que não, e hoje ele mostrou mais um pouquinho que não dá. O Rony não dá. E uma coisa que o Nervo falou é verdade. Eu acho que o Palmeiras precisa treinar mais de finalização. Não é possível que 3 atacantes do Palmeiras consigam perder tantos gols como perdeu. Ainda mais nessa partida contra a Ponte Preta. Foi muito gol perdido. Foi muito. Eu acho que é falta de atenção na realidade. Não digo que é demonstração de muita vontade, mas é desleixo. É desleixo. Tem que caprichar um pouquinho mais. Teve 3 lances seguidos, o do Luiz Adriano, do Bigode e do Rony. Não tem como, gente. Sabe? Pra vir um menino lá de trás que é volante e fazer o gol. Ô Nervo, você vê que o Marquinho tá tão focado em comida que ele já falou o lanche, né? Foi o lanche. Ô Nervo, me diz uma coisa, o time do Palmeiras é Felipe Melo. Felipe Melo tomou cartão amarelo contra a Ponte Preta e tomou cartão amarelo contra o Santo André. Você acha que o Felipe... E nenhum dos dois lances ele cometeu falta grave ou falta para ser punível como cartão amarelo? Você acha que os juízes, os árbitros de futebol, eles marcam o Felipe Melo e qualquer groselha que ele fala, ele já toma cartão? Histórico, né? Em parte sim, mas eu acho que onde há fumaça há fogo, viu? Desde que o Felipe Melo veio pro Palmeiras, ele é um jogador que não alivia para ninguém, a gente sabe disso. É um cara que não foge de encrenca, é um cara que... Eu particularmente sou muito suspeito para falar isso, porque eu nunca gostei do Felipe Melo. Mesmo quando ele era da Juventus, mesmo quando ele era do Galatasaray, sempre achei ele um cara muito encrenqueiro, muito racha grupo, tudo bem. Mas, assim, no Palmeiras, eu acho que ele encaixou bem. Por exemplo, esse fato de ter reinventado ele como zagueiro, eu achei que foi uma boa sacada. Achei que ele joga muito bem, às vezes, quando ele joga como zagueiro. Se identificou rápido com o clube. Em partes, é um pouco de perseguição, sim. Eu acho que os juízes já estão marcando. Né? É o histórico. É o histórico. Quando o Felipe Melo, ou eu vi dizer que o Felipe Melo vinha para o Palmeiras, quando eu conheci o Felipe Melo no futebol, eu também não gostava dele. Eu achava um cara muito encrenqueiro. Eu falava, nossa, o que ele fez com a seleção, né? Naquela entrada no rapaz da Holanda lá, que quase matou o Robin, quase matou o pequeno Robin. Desculpa. Quando eu vi que ele vinha pro Palmeiras, eu já fiquei meio desanimado. Só que eu acho que aqui no Palmeiras ele deu uma mudada. É aquilo que fala. Que bom que ele joga no meu time e não no rival. Que bom que o Felipe Melo tá no Palmeiras. Porque eu ia ter muita raiva dele de jogar no algum rival de São Paulo. Mas eu acho também que hoje é muito pelo histórico dele que a arbitragem pega no pé. É muito pelo histórico. O Nervo, o Palmeiras tem dificuldade hoje na lateral esquerda ali, né? Porque o Vinha, que estava jogando muito bem, Matias Vinha, que estava muito bem, acabou se machucando contra Ixi, me fugiu agora o adversário, mas ele num lance contra o Corinthians. Ele se machucou num lance com o Patrick de Paula, né? E do lado esquerdo também joga o Rony, né? Que o Palmeiras está tendo uma certa dificuldade de aceitar o jogador. Você acha que a lateral de esquerda do Palmeiras é o Aquiles, o ponto fraco? Eu acho que em parte sim. Eu acho que em parte sim, porque vale lembrar que o Rony, ele carrega um fardo muito pesado
de substituir um jogador que, além de fazer bem o papel dele, era muito identificado com a torcida do Palmeiras, que é o Dudu. O Rony é um cara que, em alguns momentos, acho que ele é até mais vontade que técnica em campo, mas eu não duvido da qualidade dele de jogador. Acho que com o tempo isso pode se acertar. E a lateral esquerda do Palmeiras, o Palmeiras está apanhando um pouquinho com essa lateral esquerda faz um tempo já, né? Isso faz um tempo já. E aí, Quinhos, o que você acha? A lateral esquerda do Palmeiras? O Palmeiras vai trazer aquele rapaz do... Qual time que o Palmeiras está querendo contratar mesmo? O lateral esquerdo lá do... É de fora, não é? É o lateral direito, é do São Lourenço, o Herrera. Ah, tá, é o direito. Então, o Palmeiras está sofrendo muito na lateral esquerda, né? Se bem que hoje o Diogo Barbosa, né, foi um pouco melhor que o Rony ali. Passou um pouco, pelo menos ele teve Apoiou bastante, né? Apanhou e teve uma bola que ele tirou. Apoiou. Ah, sim. E teve uma bola que ele foi cirúrgico ali, ajudando na defesa, né? Então ele não deu tanto medo. Ele tá devendo muito do que ele jogava no Cruzeiro. Muito, muito mesmo. Tanto que eu acreditei muito nele, né? Hoje eu tô ficando com um ponto de interrogação na minha cabeça referente a isso. E vocês dispensaram o Vitor Luiz, né? Então, ver tudo isso. O que eu criticava demais. Jogou bem contra o Fluminense no campeonato, a parte dos dois, né? Sim, e ele vai fazer um bom trabalho ali no Botafogo de novo, onde é a segunda casa dele, né? E, Ícaro, queria comentar, teve 2 lances ali que o Rony perdeu, que, igual você falou, o Dudu não perderia aqueles 2 lances, logo no começo do primeiro tempo, não perderia. Tanto de cabeça quanto que ele chutou cruzado. Então, assim, a gente tá devendo aí, tem que correr urgente atrás de mais um lateral esquerdo e um 7. O Quinhos, o time do Corinthians chegou, né? E aí? É aquilo que eu falo. Deixamos o Corinthians chegar. Agora, tá aí. Uma repetição de 2017. 18. Foi 18? 18. E eu queria aqui exaltar o Ederson. Já Ederson. tá tremendo já? Tô. Eu vou falar pra você que eu tô com um pouquinho de medo. Tô com receio da última final aí de 2018. E será tomara que vai rolar seja aposta com o Marco? Ah, vai. No final do programa a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que tomara que o Palmeiras não faça o que fez em 2018, né? E eu queria exaltar aqui do time do Corinthians o Ederson. Que volante. Que volante. Né? Tão achado, né? O Palmeiras foi atrás dele. Excelente partida hoje. Andei pesquisando aí. O Palmeiras tentou negociar com ele, só que mas quando era novo ainda, né? O Alexandre Matos viu ele. Se não me engano, foi o Jusilei, alguém que já tinha visto ele, indicou pro Corinthians. E o Corinthians já foi lá primeiro. Tanto que ele veio do Esportivo Brasil, né? E quando ele jogava no Shandong... Ele veio do Cruzeiro. Isso, não. Ele começou no Esportivo Brasil e depois foi pro Corinthians ele foi... Sim. Ele começou lá. E, 3 jogos seguidos, 3 gols. E 3 gols iguais, né? Arremate de fora da área, uma colaboração dos goleiros. E eu tenho que admitir que ele fez um casamento perfeito com o Gabriel ali naquele meio campo do Corinthians, né? Ele faz o papel do segundo volante muito bem, ele sabe subir na hora certa, ele sabe ajudar ali na defesa. Ele é um apoio dentro da área também, pela altura dele, né? Então, ele é um versátil no Corinthians, igual o nosso... O Nervo, o Marquinhos tocou no Ederson. Lembra o Paulinho, não lembra? Lembra bastante. Fisicamente, né? Fisicamente, o estilo de jogo também. Os chutes de fora da área, né? Sim, ele bate muito bem na bola, hein? E já aproveitando que você vai comentar do Ederson, o Jô voltou, né? O pessoal tá falando que tá parecendo uma Kombi de tão grande que tá, né?
Não teve muito tempo de preparação, né? Ficou 3 meses parado, aí começou a treinar nesse último mês para jogar, acabou sendo obrigado a entrar por conta da lesão do Bozelli. Tá tentando, né, o Jô? Tá tentando. Contra o RB ele fez o gol que decretou a vitória. E aí, o que você pode falar do Ederson e do Jô? O Ederson fez uma partida. Foi um baita tiro, né, de fora. O Jô surpreendeu bastante pelo fato de ele estar vindo também de um campeonato que estava parado. Já chegou fazendo gol, inclusive no primeiro minuto, né, da partida contra o Bragantino. O Corinthians, na verdade, eu acho que o corintiano pode considerar que essas 2 partidas do campeonato todo, considerando que ele já está extenso por causa do problema da pandemia, essas 2 partidas foram as melhores que o Corinthians fez esse ano. Foi contra o Red Bull. Eu acho que foi o melhor jogo do Corinthians, né? Aqui do ano foi o melhor jogo, foi contra o Red Bull. Hoje o Corinthians, eu achei ele um pouco assustado. Não tava jogando tanto que jogou contra o Red Bull, né? Só que fez o básico, né? Fez o estilo Corinthians de ser 1-0 e eu acho que só o Corinthians conseguiu jogar e conseguiu achar esse gol por causa da expulsão. Eu achei o Mirassol bem melhor que o Corinthians no jogo. Até a expulsão. Você achou? Até a expulsão. Depois da expulsão... Não sei, eu já achei diferente. Eu achei que... Perdão, gente. Eu achei que do começo até o gol, pelo menos assim, o pouco que eu vi no primeiro tempo e depois que eu vi o segundo, eu tive a impressão sincera de que era só uma questão de tempo para sair o gol do Corinthians. O Corinthians estava errando muito, mas assim, o Corinthians era mais preciso no ataque contra o Mirassol do que o contrário. O Mirassol errava muito passe, era sempre a última bola. Mas eu vi o Mirassol tentando mais no primeiro tempo. O melhor lance do Mirassol foi o lance que encerrou o primeiro tempo. Aquela bola que o cara ganhou na lateral do corintiano, chegou na linha de fundo, cruzou, e ali por pouco não saiu o gol do Mirassol, eu falei, nossa. Assim, de todos os lances, para mim, aquele foi o melhor lance deles. Mas o que eu tive impressão hoje, até pelos toques de bola, o jeito que o Corinthians marcava o Mirassol, a impressão que eu tinha é que era uma questão de tempo para sair o gol. Ou pelo menos para o jogo ir para os pênaltis. O Corinthians conseguiu segurar o jogo e ir para os pênaltis. Pouquinhos. O time do Corinthians parece que se achou, né? Agora com o elenco redondinho agora. Você acha que o Matheus Vital, acho que foi o abaixo hoje da tabela, jogou o basicão, não comprometeu. O Ramiro foi uma grata surpresa, né, que até a contusão dele estava jogando muito bem. Depois que se machucou, o Corinthians acabou caindo. E o time do Corinthians hoje, acho que fez o básico, né? Fez o que tinha que fazer, ir lá e ganhar. Sim, o Corinthians ele fez o que se deve fazer, né? Não tem que ter muita frescura, é fazer o básico, é ganhar igual eu falo, 1-0 é 10-0, né? Equivale a isso. Então, assim, o Corinthians tá tentando se achar, eu acho que tá indo pro caminho certo, sim, né? Melhorou muito. Se você pegar o Corinthians no começo do ano, antes da volta da pandemia, tava brigando para não cair. Agora, olha só, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista. Então a gente tem que dar os méritos pro técnico, né? O Thiago Nunes, ele está fazendo um bom trabalho. Começou naquela dúvida, tanto que antes da pandemia já estavam pensando estavam querendo a cabeça dele, né? Voltou e demonstrou. Isso é um exemplo do que é ter um técnico que sabe mexer com o incentivo do jogador, o extra-campo. Tá aí, entendeu? É uma coisa do Gesualdo. É uma comparação que eu quero fazer agora entre o Thiago Nunes e o Gesualdo. Isso é extra-campo que o Thiago Nunes tem com o Corinthians. Demonstrar, conversar com cada jogador. Estilo Tite. Lembra? O Tite é aquela titabilidade. É o estilo. É um extra-campo. É um algo a mais. Sabe? Mas você não acha que esse algo a mais não foi o
salário sendo pago do time do Corinthians um dia antes contra o Red Bull? Olha aí, Caro, ajuda também. Não vou dizer que não ajuda. Ajuda, mas foi uma parte, não tá todo. Ainda o Corinthians tá devedor, né? E Tá. também a justiça bloqueou, né? Acho que 2 milhões aí do Corinthians. Agora eu não me recordo qual jogador que foi que ele jogou o ano passado, ele saiu. Não lembro agora o nome dele. Não era O Rodrigo. nenhum craque. Não era nenhum craque. Não, Ele era o veio Rodrigo que jogava no Valência, jogou um ano parece no Corinthians e acabou nem jogando, né? Isso. Ficou mais na reserva. Tem que ver o nome, mas acho que é esse Rodrigo mesmo. Bloqueou aí, né? Porque eu acho que direito de imagem também não pagou. E a justiça acabou bloqueando aí com juros. Acho que era 1 milhão e umas picanha e parece que ele bloqueou com juros aí, tá dando 2 milhões. Então, assim, mas é isso. O Corinthians tá indo mais na raça do que tá indo mais na vontade, na raça, do que com um timinho fechadinho, bonitinho de jogar, sabe? Ô, Nervo, o Thiago Nunes está tendo a mesma dificuldade do Luxemburgo, né? De achar um ponteiro ali do lado direito e do lado esquerdo do time. Hoje o Corinthians tirou o Everaldo e o Janderson e colocou o Matheus Vital para fazer aquela beirada ali, ajudando o Luan. Deu certo? Você acha que teve trabalho o time do Corinthians por aquele lado ali ou fluiu bem? Eu acho que o Matheus Vital flui muito bem. Na verdade, eu acho ele até mais técnico do que o Everaldo. Eu acho ele um jogador até melhor do que o Everaldo. Mas a pergunta que eu faço para mim mesmo é a seguinte: considerando agora que os dois times estão na final do Paulista, o Palmeiras vem com as dificuldades na lateral esquerda, e o Corinthians estava com dificuldades no ponto direito. Até que ponto os dois são equivalentes ou até que ponto um pode se tornar calcanhar de Aquiles do outro, você entendeu? Do tipo, será que o lado esquerdo do Palmeiras pode surpreender o Corinthians ou será que o lado direito do Corinthians pode acabar surpreendendo o Palmeiras? Com os jogadores, por exemplo, que encaram em campo hoje. Já que você perguntou, você responde já. Assim, Nervo, só para tentar iniciar sua resposta, acho que se o Palmeiras controlar bem ali o nosso lado esquerdo ali, que é como diz o Ícaro, nosso Aquiles, e abafar o Corinthians desde o começo do jogo, que fez com a Ponte Preta, eu acho que a gente tem grandes chances de levar esse campeonato. Mas se fizer o jogo que o Palmeiras gosta de fazer no primeiro tempo, a gente vai sofrer. O Palmeiras vai sofrer. Ô Quinhos, o time do Corinthians teve bastante dificuldade hoje com o Mirassol. Aparentemente, depois da expulsão do Juninho, do Mirassol, as coisas fluíram um pouquinho porque o time do Mirassol recuou bastante, né? Então, foi justa a expulsão? Você acha que a jogada em si foi injusta a expulsão ou você vê como um lance acima do normal mesmo, agressivo? Então, eu acho que foi agressivo, sim. Acho que foi justa a expulsão. Eu cheguei a ver depois o relance, para falar a verdade, eu não vi exatamente o ocorrido ali, mas tanto que teve o VAR e vendo os lances do VAR, eu acho que sim. Que ele entrou, na realidade foi muita vontade ali na hora, né? E ele deveria ter tirado um pouco o pé. Eu acho que é no calor do momento também, não tem como dizer, né? Mas, assim, eu acho, pra minha opinião, vendo depois do lance, foi pra expulsão, sim. Foi merecido. Não teve ajuda do VAR. Ô Nervo, para encerrar, quanto você acha que vai dar o jogo final? Pergunta complicada, hein? O derby paulista, historicamente, é um derby de surpresas, né? O Corinthians surpreendeu o Palmeiras em 2018, surpreendeu o Palmeiras em 95, uma vez que já vinha de um histórico que o Corinthians não vencia o Palmeiras em finais. Ele já autopôs aquela bola, o Corinthians foi campeão. E o Palmeiras também já apontou bastante para cima do Corinthians já. A gente ressalta bastante a final de 74, né? O gol do Ronaldo de cabeça.
Nenhum corintiano acho que esperava aquilo. O Palmeiras ser campeão com o Morumbi lotado de corintiano. E a Levou a famosíssima melhor na final de Libertadores de 93, né? 98. Sim, a final de Famosa final de 93. 93. Sim. Então, O Viola fazendo gol, imitando o porco. E depois teve a exatamente. volta. Coisa linda, coisa Ninguém linda. imaginava. Eu acho que o Palmeiras é um time que tem um baita preparo para levar esse campeonato. É um time que tem uma baita estrutura também, hoje em dia. Eu acho que em alguns pontos o Palmeiras ainda é mais técnico do que o Corinthians, por mais que o Corinthians tenha chegado na final. Eu consigo sugerir que, não sei se vai ser, vão ser Dois 3 jogos. partidas. 2 jogos. Primeiro na casa Eu do acho que Corinthians. Pelo menos para a primeira partida, eu diria que o Palmeiras ganha de 1-0. Eita, olha aí. A segunda, fiquem abertos. Não, a segunda a gente vê depois. Vamos depois do primeiro jogo a gente discute. E você, Quinhos? Corinthians e Palmeiras. Ícaro, uma final aí do maior clássico para mim, não só do estado de São Paulo, como do Brasil. O Palmeiras com um plantel melhor do que do Corinthians, mas na hora do clássico isso acaba. Na hora que o juiz apita e os 90 minutos começam a rolar, isso acaba, né? O plantel fica de lado e fica ali à vontade dentro de campo. Eu acho que o Palmeiras, com esse grupo de meninos chegando aí, vão dar um gás nessa final. A gente não vai passar tanto sufoco ali naquele meio campo, né? Só na lateral esquerda que a gente vai ficar um pouquinho aí meio apreensivo. E, cara, clássico. Eu posso dizer que vai ser um exemplo. Eu posso dizer que vai ser 1-0 como foi em 2018, com o gol do nosso querido artilheiro Borja, e depois chega em casa. É aquilo que Perde de aconteceu, 1-0 e perde nos pênaltis. né? Vamos dar aí 1-1 primeiro jogo. 1-1, vixe, muretou. 1-1 primeiro jogo. Bom, pessoal, acho que por hoje já chega já. Queria agradecer a cada um de vocês por ter ficado até essas horas comigo e desejar uma boa semana para vocês e que venha o campeonato paulista e que no final do ano da semana comece o Brasileirão, né? Um beijo para vocês. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Para vocês. Amém. Obrigado pela resenha. Alô, tchau, tchau. Falou, tchau. Valeu, tchau, tchau.